Bom, pessoal, boa tarde para vocês. É um prazer tê-los aqui comigo. E vamos tentar novamente falar sobre reencarnação. Da outra vez, quando a gente tentou, caiu um toró, caiu um verdadeiro dilúvio e acabou com a nossa festa. E vocês veem que agora nós estamos aqui ao ar livre, tranquilo. Atrás de mim tem uma linda árvore de abacate, um lindo abacateiro. E é muito gostoso o abacate daí. Então nós estamos o máximo possível de extenso. E eu preciso disso. Eu passei uma noite muito ruim e em claro. Então dormi mal, de certo modo eu estou cansado, mas era preciso atender a muita gente que pediu: mestre, por favor, retorna ao tema da reencarnação, porque muita coisa foi perdida pelo barulho da chuva. Então nós vamos fazer um, um resumo. Por mais que eu fale, será sempre um resumo, porque esse tema dá no mínimo um livro. Há muita coisa que se pode abordar nesse tema de reencarnação. Ok? Sejam bem-vindos. Um abração do amigo de vocês. E nós podemos dar início assim que for dado o sinal. O pessoal está todo se ajeitando, se arrumando. Quando se é agora, pronto, a gente começa, ok? Eu quero também dar boas-vindas a todos que estão entrando aqui. Todos. Meu, do fundo do coração, meu muito obrigado pela atenção, pela presença. Vocês podem fazer perguntas, eu não vou responder agora, já, imediatamente, porque, como eu disse, o tema é muito grande, o tempo não é tão grande assim. Mas eu prometo que dou as respostas. Vou ver depois, vou anotar as perguntas, e aí eu dou a resposta a cada um de vocês que me fizerem perguntas, ok? E quando eu não souber, eu não sou, sei lá, o Deus que sabe tudo, o gênio que tudo sabe a respeito do assunto. Vou dizer simplesmente: olha, gente, se eu não sei, eu vou averiguar, vou investigar e depois eu informo a você. Tá bom assim? Muito bem, então vamos abordar a reencarnação. A primeira coisa que nós vamos esclarecer é que o termo reencarnação é errado. Muita gente diz isso, escreve sobre isso: é errado falar sobre reencarnação, e não fica bem claro. Mas não é correto falar numa reencarnação. Porque reencarnar significa encarnar de novo no mesmo corpo que você já deixou. E isso é absolutamente impossível. Com o decorrer do tema, vocês vão ver que realmente isso é impossível. O nome certo é transmigração, até porque nós estamos numa evolução. Nós não ficamos repetindo a lição o tempo todo, não somos um disco furado. Então nós estamos sempre avançando. Então nós transmigramos de uma época, de um corpo, para outra época em outro corpo. Entenderam? Isso é importante saber. Você não reencarna, você transmigra. Você transmigra de uma época para outra. E quando eu digo de uma época para outra, aí complica, porque as pessoas pensam imediatamente na dimensão tempo. Só que o tempo não corre, o espaço não corre, somos nós que nos movemos dentro dele. Deu para entender isso? Tempo e espaço são eternos e imóveis. Mas nós não, nós nos movemos dentro dele. Você joga um foguetão daqui para a Lua e você vai junto. Você está se movendo no tempo e espaço. Mas o tempo e o espaço estão parados. É você que se move. Você tem a impressão que um dia passa, outro dia passa e vai assim. Mas se você estiver lá fora no espaço, olhando a Terra, você não tem a sensação de dia nem de noite. Você está vendo uma bola girando. Girando. Só isso. Dá para entender? Então não existe tempo futuro nem tempo passado. Existe o tempo aqui e agora. Tudo é aqui e agora. Eu sei que é meio chocante, difícil a pessoa conseguir imaginar: poxa, tudo é aqui agora, então eu morri há 1000 anos atrás, eu estou aqui agora? Não, você não morreu há 1000 anos atrás. Você morreu agora. Vamos ver se você entende.
A nossa sociedade, ela vai se modificando não através do tempo, mas ela vai se modificando, se aprimorando aqui e agora. Vai criando coisas aqui e agora. Você desencarna, tem uma época em que, por exemplo, quando eu comecei a minha vida, não existia quase nenhum carro. Em 1940, os carros eram poucos. No Brasil, lá no Piauí, era menos ainda. Andava-se de carroça, você andava a cavalo. Então, eu continuo no mesmo local, mas foi mudando. A, 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 a invencibilidade, não, a invencionice do ser humano começou a funcionar. Eles começaram a fazer descoberta e aprimorar as coisas. Mas não houve tempo passado, não há um tempo passado. Então, se não há um tempo passado, a pergunta que eu faço a vocês é: por quê? Por quê nós necessitamos tanto de uma linha de tempo? É simples. O nosso sistema, isso lá talvez dê tempo a falar hoje, se não der eu falo em outra palestra. Nosso sistema psíquico, ele precisa controlar o seu meio, o seu ambiente, o seu espaço, entre aspas, o seu tempo. Nós somos pessoas altamente, ou melhor, nós somos entidades altamente controladoras. Controlamos tudo, pelo menos temos necessidade de controlar tudo. Quando acontece alguma coisa que nós não controlamos, essa alguma coisa pode nos transformar num verdadeiro perdido no tempo e espaço, angustiado, sabe? Ansioso, porque nós não conseguimos controlar aquilo, aquele fenômeno. Essa necessidade de controle tem uma explicação lógica que também será abordada no futuro. Se vocês se interessarem, pedirem, a gente volta a falar disso. É importante. Mas tudo acontece aqui e agora. O tempo todo é aqui e agora. Imagine você estar no espaço e a Terra está girando. E ela gira em volta dela e em volta do Sol. Acabou. Nós é que inventamos a dimensão dia, 24 horas, inventamos a história de dividir a hora em minutos, segundo, etc. E inventamos meses, porque em determinadas posições que a Terra atinge em função da proximidade ou da distância dele com o Sol, mudam as estações para que outros seres consigam também produzir, viver. A planta tem sua época de reprodução, os animais têm sua época de reprodução, mas isso é função do sistema terrestre solar. Tá bom? Não existe passou o tempo passou, eu fiquei velho. Você envelhece porque a programação é essa. Você não vai viver eternamente ou esse mundo vai explodir. Tá? Então, eu espero que tenha ficado mais ou menos claro que tudo é aqui e agora. E a gente vai discorrendo e vocês vão percebendo um pouco mais. Tá? Mas fica na cabecinha de vocês. Não existe passado, não existe futuro, é aqui e agora, mesmo quando nós não mais estamos nessa carne, nessa dimensão física. Agora, quem somos nós? Quem somos nós? Quem é essa entidade aqui? Nós somos uma entidade quádrupla. Por que quádrupla? Nós temos um corpo físico, que a teosofia, que em algumas filosofias é chamado de elemental. O que é um elemental? Nós temos um elemental físico. O que é um elemental? Elemental é uma entidade, é um ser, a bactéria é exemplo disso, que é impulsiva. Não pensa, não raciocina, ela vive por necessidades. Tem a necessidade de, o nosso físico, nosso corpo físico, tem a necessidade de descanso, nós dormimos. Nós temos a necessidade de alimentação, nós comemos. Nós temos a necessidade de expressão, nós urinamos, nós defecamos, nós suamos. Ou seja, o nosso elemental físico realiza tudo isso metabolicamente, independente de nossa vontade. Você está dormindo, está deitado, profundo sono, mas o seu coração continua batendo, o seu sistema todo interno, físico, controla a sua pressão, faz você mudar de lado quando o corpo cansa, você dormindo vira para o outro lado, você dormindo vira de borco. Ou seja, todos esses movimentos que você faz no sono profundo é puramente do elemental físico. Ou sua mente não interfere com isso. Você não interfere com isso. Está entendendo? Este é o elemental físico. Ele tem suas necessidades fundamentais que são pequenininhas diante da necessidade maior
que nós, em outros corpos, vamos ter. Eu vou falar desses corpos. Mas eu quero que fique bem claro também isso para vocês. O nosso elemental físico não somos nós. Ele não nos representa. Ele é um instrumento que nós usamos, que nós utilizamos, como utilizamos isso aqui, a roupa. Assim como a roupa se gasta, envelhece, nós jogamos fora porque não presta mais, o corpo, olha a minha cara, está bem amassadinha, né? Anos, 80 anos, fez isso. Fiquei com a cara de maracujá de gaveta. Pois é, você não vai ficar. Não adianta se empetecar, se embelezar, musculação, barriga tanquinho, você vai ficar caído. Olha o Schwarzenegger. A pança do Schwarzenegger despencou todo, o peito do Schwarzenegger foi parar no umbigo. Então não tem jeito, não tem jeito. O corpo elemental físico, ele cai, ele morre. Mas é ele que morre. Aquilo que você é de verdade não morre. Aquilo que você é não morre. Nós vamos chegar lá. Então, nós temos um elemental físico, e esse elemental vai ter a duração que nós programamos para ele. Nós programamos? É. Você programa a sua quantidade de vida aqui, de conformidade com outras coisas que eu vou já falar. Estão notando que o assunto é complexo? De repente, para quem nunca ouviu, para quem estava tudo quadradinho, arrumadinho, eu comecei a quebrar todo o sistema. Quebrei o sistema passado, presente e futuro. Quebrei o sistema do elemental físico, independe de você. Ele independe de você. O elemental físico tem a sua impulsão emocional muito pequenininha. Nós chamamos essa impulsão emocional do elemental físico de desejo. Ele tem o desejo, ele tem muito pequenininho o medo, ele tem muito pequenininho a agressão. Tá? Ou você está com medo, ou você agride para fugir, para destruir. Ou você foge ou você ataca. Isso é elemental físico, puro e simples. É o que nós chamamos de instinto, age por instinto. Existe uma programação que ele obedece àquela programação. Se ele percebe alguma coisa e não entende o que é, imediatamente estimula o medo nele e ele, ó, sai fora. Ou se ele não pode fugir, ele ataca para se defender. Entendeu? Isso é o nosso elemental físico. No meio desse desejo, vem um que complica tudo, que é o desejo do coito. Nós chamamos sexual. Eu sou psicólogo, eu não concordo bem, depois de aprender tudo isso, esse seja o desejo sexual do elemental físico. O elemental físico tem um impulso para o coito, impulso coital. E tem um impulso prazeroso, ele precisa do prazer. Ele não gosta de sofrer. De jeito nenhum, ele não gosta de sofrer. Quando você submete o seu corpo a um grande sofrimento, a uma grande dor, a uma grande exaustão, não é pelo prazer dele, não. É porque você é superior a ele, você manda nele, você o obriga a fazer o que você quer. Porque por ele, comer, dormir, copular. Está satisfeito da vida. Está satisfeito da vida. Tá? Então, você diz assim, eu amo aquela mulher. Será que você ama mesmo aquela mulher? A mulher diz, eu amo aquele homem. Será que aquela mulher ama aquele homem? Ou é uma paixão, desejo do elemental físico? O desejo da reprodução. Às vezes, em 80% dos casos, o que está acontecendo é o desejo primário, o desejo impulsivo para a reprodução. Porque aí são outros 500 para outra palestra. Tem muito a ver com essa história de transmigração. Mas eu não posso abordar tudo de uma vez, então eu vou deixar mais uma janelinha aberta para vocês. Bom, falei do elemental, que é o nosso corpo físico. Vamos então falar do corpo sensório. O que é esse corpo sensório? E aí, para aqueles que são céticos, que dizem, eu não acredito em nada, eu tenho meu corpo, eu acredito no aqui e agora, esse negócio de Deus, de alma, de fantasma, isso é coisa de que não tem o que fazer. Eu já fui assim. Eu já fui radicalmente assim. Um dia, à medida que vocês forem me conhecendo, e eu vou falar de mim, sou obrigado a isso mesmo, as pessoas vão me perguntar,
Mas eu já fui radicalmente nihilista, ou seja, só existo eu e quando eu morro acaba. Então minha vida não tem objetivo. É comer, dormir, copular, reproduzir e morrer. Não interessa se eu tenho, se eu vivo depois. Esse tipo de postura, desculpem, mas eu estou com um problema sério de garganta. Esse tipo de postura não é bom, mas é indicativo do primitivismo em que aquela entidade se encontra. Eu não vou falar pessoa, nem vou falar espírito, nem nada. Eu quero falar entidade se encontra, tá? Eu já fui uma dessas entidades, por história de vida, por sofrimento, por dores, por sofrer muitas injustiças, até mesmo na família. Eu me tornei uma pessoa extremamente revoltada, extremamente nihilista, sabe? Eu acreditava em mim, na minha força, no meu poder, e me defendeu de atacar. Então, o resto para mim não tinha existência. Gostei muito a virar o homem que eu sou agora. Então, eu estou falando do corpo sensório, e esse corpo sensório é muito importante. E agora nós vamos começar a ampliar o nosso conhecimento. Nós estávamos falando do físico, tá? Eu não fui falar do sistema esquelético, nem do sistema circulatório, nem do sistema respiratório. Isso para nós não tem nenhuma importância agora, tá? Isso vocês podem pegar em qualquer livro, tá aí de montão nas escolas, todo livro escolar de primeiro grau tá lá cheio desses negócios. Nós vivemos num mundo dominado primordialmente pelo elemental físico, cada vez mais. E quanto mais esse mundo estiver sob o domínio do elemental físico, mais haverá violência, mais haverá concorrência desleal, mais haverá mentira, mais haverá assassinatos, mais haverá fuga, e é tanta coisa que há, que depois, muito depois, a gente pode até abordar isso. Mas nós temos um corpo chamado corpo sensorial. O corpo sensorial é que nos dá a sensação. Aí vocês vão, mas nós não temos o sistema nervoso central, não é ele que tem os dendritos e tal, e o sistema neuronal que sente, outro que sente o paladar, outro que sente que ouve, faz a audição, a visão. Eles são terminais especializados para trabalhar para o nosso corpo sensório. Esse corpo sensório é conhecido sob vários nomes. Para os teosofistas, ocultistas, etc., ele é conhecido como duplo etérico. Para os egípcios antigos, ele era chamado de Ka. Para os espíritas modernos, os adeptos do espiritismo de Allan Kardec, da Umbanda, etc., ele é chamado de perispírito. O apelido não interessa. O que interessa é que todo mundo reconhece que existe alguma coisa além do corpo físico. Vou dar um exemplo rasteiro. Você se senta sobre a sua perna durante meia hora. A perna adormece, fica insensível. Aí você quer se levantar, cai. Aí você pisa no chão, não está sentindo nada. Pisa no braço, a brasa queima seu pé e você não sente nada. Por quê? Ali tem um sistema nervoso central, está funcionando, os neurônios estão lá, mas você não tem a sensação da dor. Você pisa num prego, fura seu pé e você não sente, porque o pé está adormecido. Não. Porque a sua postura, a sua posição fez com que o duplo etérico se projetasse para o alto, saísse de dentro do seu corpo. Ele foi para fora. Então esse corpo ficou naquela parte ali, ele está, entre aspas, semi-morto. Ele não tem sensação. Isso é importante saber. Quando você toma uma anestesia na boca, a dentista fura lá e tal, e dá anestesia, de repente ela pode mexer onde quiser, arranca dente, bota parafuso, pinta os canecos na sua boca, você não sente nada. Por quê? Porque a anestesia tira de você, expulsa de você momentaneamente esse corpo sensório, que é chamado de duplo etérico. Ele tira o duplo etérico naquela área. Então a sensação sua ela está no duplo etérico. Eu não vou falar sobre o duplo etérico, como ele é composto, etc., porque isso aí é mais umas 2 ou 3 horas de falação. Mas existe um duplo etérico
que é uma cópia exata do seu corpo físico. E esse duplo, eu vou falar daqui a pouco, ele tem muito a ver com o processo transmigracional e o processo encarnatório, tá bom? Você morre fisicamente, você transmigra para uma outra condição evolutiva e você cria outro corpo sensório. Mas isso aí nós vamos chegar lá. Vamos falar desse duplo. Esse duplo é altamente complexo. Só para você ter uma ideia de como o ser humano ainda não é conhecido. Nós conhecemos mais porcamente o corpo físico, o elemental físico. Duplo etérico já ninguém sabe. A medicina faz ouvidos de mercador. Tem que ser aqui, agora, no que eu toco, no que eu posso medir, pesar, etc. E assim é em todas as ciências. Aqui, agora, no material. Material. E nós não somos matéria. O que nós menos somos é matéria. Mas eu chego lá. Mas eu quero que vocês fiquem sabendo. Nós temos um corpo físico, que é um elemental físico. Nós temos um corpo sensório, que é o que nos dá a sensação. Todas as sensações dos 5 sentidos estão nesse duplo etérico. Ele é chamado de duplo porque ele tem toda a forma do nosso corpo. Mas eu chego lá. Depois nós temos um corpo emocional. Nós temos um corpo físico, sensorial, físico elemental. Nós temos um corpo físico sensorial. E agora nós temos um corpo emocional. Por quê? Nós não podemos juntar tudo num corpo só. Assim como nós não podemos botar juntos melancia, laranja, banana, etc., para amadurecer. Vai apodrecer um deles. Eles amadurecem em tempos diferentes. O peso de um é a massa do outro. Então, na natureza, tudo tem a sua razão de ser e a sua área de vida. Então, nós temos um corpo emocional. Esse corpo emocional não é um corpo que tem a mesma forma que nós temos como o duplo etérico. O duplo etérico tem a forma do nosso corpo. Já o corpo emocional, não. Ele é um ovo. Ele forma um ovo. E dentro desse ovo nós estamos. No físico e no etérico nós estamos dentro desse ovo. Esse ovo, não agora, mas depois eu posso falar com vocês, ele tem cores. Para quem tem a visão astral, pelas cores identifica qual é a natureza emocional daquela pessoa. A pessoa explosiva, a cor predominante é vermelho. A pessoa depressiva, a cor predominante é azul escuro, um azul sujo. A pessoa aguerrida, briguenta, que explode à toa, tem uma cor vermelho marrom, amarronzado. Ou então, se ela está em processo de ira, diz, o ovo áurico está pegando fogo, o vermelho intenso. Então, toda a reação emocional está nesse ovo chamado ovo áurico. Tá? É áurico porque faz parte da aura humana. Mas nós temos mais um outro corpo. Nós temos o físico, o sensório, o emocional, e nós temos o corpo racional. O corpo racional, que é chamado corpo mental, e a mente é maior do que você, é maior do que o seu corpo, é maior do que o seu cérebro. Mas a mente tem uma partezinha pequena que faz aquilo que nós chamamos o psiquismo do ser humano, a psique do ser humano, que dá um trabalho tremendo a nós psicólogos. Então, esse psiquismo faz parte de um corpo maior chamado corpo racional, mente ou psique. Tá bom? Compreendam quanto vocês são. Tá? Aí vem a pergunta: morre. Tudo isso, quando nós morremos, morre? Não. De jeito nenhum. Tudo isso compõe o livro de nossa existência, de uma determinada existência. E aí que vem a coisa bonita. Todas as suas existências estão aqui e agora, em determinado, digamos, momento espaço-temporal. De tal modo que toda vez que você terminou o seu ciclo de vida, terminou tudo que você tinha programado para viver e o corpo morre,
e você vai embora, você tem o direito, toda a liberdade de puxar, como se fosse um gavetão, de onde está todas as suas encarnações. E ali está todo o seu histórico de vida, o que você sentiu, como você sentiu, quando você sentiu, etc. Está tudo ali, aqui e agora. Você não tem que viajar no tempo para 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás. Como é que eu fui? Será que eu vivi no Egito? Como é que eu era naquela época? Aí eu vou inventar uma máquina do tempo e tal, e viajo para 2.000 anos atrás. Aí aparece a Terra regredindo, 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 a humanidade regredindo até você chegar lá. Agora imagine se isso fosse possível. Aí você vai se ver no mundo atrasadérrimo, um mundo horrível, e da qual você vai ficar pensando, mas como é que eu conseguia viver aqui? Você perde até a ideia do que você ia para lá. Caramba, como eu acreditava em tolice! Você vai ficar em choque. Você se perdeu no tempo. Uma vez que você foi para o passado, você vai regredindo mentalmente. Você não pode ir para lá, entre aspas, porque não existe essa viagem, mas se você pudesse ir para lá, você teria que ir regredindo para quando chegasse na época que você desencarnou, você estivesse naquela condição de lá. Não ia aprender nada, não ia buscar nada, não ia ter nada à sua disposição. Você estava naquele tempo. Se você vier de volta, você readquire tudo. Entendeu? Então, se você tem tudo isso à sua disposição, você desencarna, chega lá num determinado lugar que eu não vou abordar agora. No Rio de Janeiro dizem que uma cidade no astral, no etérico, em que você chega e você é bem recebido pelos outros, aquele bababá todo. Mas, na verdade, tem ou não tem necessidade, não vou abordar isso agora, você tem acesso a todas as suas vidas pretéritas ali e agora. Ninguém mais tem acesso àquilo, só você, a história é sua. O livro é seu. Quem está escrevendo ali, aquele livro é seu, e os outros estão escrevendo os deles. Ninguém vai ter tempo de chegar para bisbilhotar o seu, nem tem essa curiosidade, nem isso é preciso lá em cima. Eu digo lá em cima metaforicamente. Então, se você acabou de desencarnar, chegou lá, pegou a sua vida que você acabou de deixar, ou talvez 2 ou 3 vidas anteriores, você compara, e você vai ver que você falhou aqui, falhou aqui, falhou aqui, piorou aqui, melhorou ali, você vai ter um mapa imediato da sua existência aqui. Aí você vai ter um tempo para meditar, para repensar. Puxa, eu programei isto e errei. Opa, parou, doutor. Programei. Eu programei. Nós programamos a nossa encarnação antes que ela aconteça. E a lei do karma, onde é que fica? No arquivo morto. Não existe, a rigor, a lei do karma. Você fez, você paga. Existe uma turma de juízes ferozes, que parece muito com o Deus dessas religiões exotéricas, um Deus que está perdido no espaço e está olhando para você. Ele tem o universo inteiro, mas ele perde o tempo para olhar para um planetinha que é menor do que a ponta de uma agulha diante das outras estrelas. É tão pequeno, que a unha da bactéria ainda é maior que ele. E dentro desse planetinha tem você. E esse Deus imensurável, gigante, está de olho em você. Se você errar, eu meto no inferno. Se você der uma escorregada aqui, eu vou para cima de você. Que Deus, hein? Que Deus, hein? Gente, não existe nada disso. Pode jogar esse Deus no lixo. Isso não existe. O universo é amor. O cosmo é amor. O espaço infinito é amor. Porque só o amor constrói. Só o amor evolui. Só o amor amplia e dá. Só o amor doa. Doa de si tudo que ele puder doar. Um Deus cheio de ódio, como os hebreus na Bíblia cultivavam, o Senhor da guerra, o Deus odioso que vai te punir se não fizer tal ou qual ritual, etc. Não existe. Isso é infantilidade. Isso é tolice. Você é Deus. Aliás, está na Bíblia, gente. Eu não sou Bíblia, não. Mas eu gosto, de vez por outra, de dar umas cafungadas por lá. E está na Bíblia que o J. Cristo disse: quando quiserdes orar,
entrai em vosso quarto, fechai a vossa porta e orai em silêncio ao vosso Pai, e ele vos dará conforme o seu merecimento, ou melhor, conforme o teu merecimento. Está na Bíblia. Não me pergunta em que local, não me pergunta versículo, porque eu não decoro isso. Eu sei que está lá. Pergunta ao Google. O Google vai direto, vai mostrar direitinho como é que está aquilo lá. Eu fui obrigado praticamente a viver 3 anos, 4 anos, a troco de palmatória, estudando Bíblia. Quanto mais eu estudava, mais eu repudiava, porque era na palmatória, era na brutalidade. E eu achava aquelas histórias absurdas. A Bíblia tem umas histórias absurdas. O Moisés pegou uma pedra lá, deu um supapo na pedra e verteu água porque Deus queria. Mas cadê aquela água que nunca mais jorrou? Foi só para matar a sede dos hebreus naquele tempo? É? E aquele Deus largou o espaço cósmico gigantesco que veio para dizer a Moisés: não matarás, não fará isso, não fará aquilo, não fará. É? Onde é que está a liberdade? Se a primeira coisa que ele nos der é a liberdade. A liberdade de expressão ele nos deu quando nos deu a capacidade de falar. Não é lei humana que nos concede ou nos tira a liberdade de expressão. Muitos grandes líderes da humanidade morreram porque eram livres e faziam questão de continuar a usar a liberdade divina que ele tinha e se expressar. Então, a liberdade de expressão é divina, não é de constituição de ninguém. Gente, precisa refazer muita coisa dentro do arquivo morto de vocês, porque esse arquivo morto está matando vocês. Está vendo como a reencarnação começa a mexer com uma porção de coisa? Começa que não é reencarnação, é encarnação. E cada vez que você encarna, encarna em época diferente, etc. Tudo diferente. Mas vamos em frente. A pergunta que vem agora é: quem é que morre? Eu já disse, quem morre é o corpo físico, é o elemental físico. Ele tem um espaço de duração que você determinou. Ele vai acabar. Que você determinou como? Eu determinei a minha morte. Oh, meu Deus, não foi um Deus? Não foi o Cristo? Não foi o Buda? Não. Você é Deus. Palavras do Filho de Deus. Pode fazer o que eu faço e muito mais até. Palavra do Filho de Deus. Quem é que vai me desdizer? Então, se você é Deus, você é Senhor de si. Então, não há um juiz. Quando você chega lá em cima, não existe uma pleiade de STF, Supremo Tribunal Federal, que não é o brasileiro, graças a Deus. Não existe aquele Supremo Tribunal Federal que vai dizer: olha, em tal minuto, tal hora, tal dia da semana, assim, assim, você errou. Menos ponto. Em tal minuto, tal dia, tal hora da semana, tal do mês, tal, você errou. Menos ponto. Depois vai ter aquele peso de erros e peso de acerto. Aí, você está condenado, bichinho, você vai para o inferno. Vai ver o capeta. Isso é delírio. Isso é delírio. Isso ainda vem do tempo dos padres que vendiam mentiras e ilusões para dominar os reis, os príncipes, etc. Para meter a mão no erário deles. Alguém duvida? Vou dar uma dica. Comprem o livro chamado A Santa Inquisição, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, na França, e se horrorizem. E se horrorizem, se apavorem. Porque o que os santos padres fizeram, e ainda fazem, é algo absurdo, é algo terrível. Mas eles se vendem como santos. Aquela porção de paramento, aquela cara de idiota com um pedaço de pão na mão. Desculpem se tem algum padre aí me ouvindo, mas eu ridicularizo mesmo. É ridículo. É ridículo. Vocês estão andando para trás, não estão andando para frente. Tá? Então, voltando à vacrafia, não existe karma. O negócio é o seguinte: você chegou, você vai ver as suas vidas.
as imediatas, as últimas. E por que não vê o resto? Porque o resto é o resto. Aqui embaixo, tudo mudou. Tudo mudou. Depois da bomba atômica, então, mudou mais ainda. E depois da internet, mudou violentamente. E o que vai vir depois da internet? Talvez a viagem, né? Aquela que se vê como é? Viagem entre estrelas, perdida no espaço. Tem um aparelho que desmaterializa você aqui, e imediatamente ele bota no solo de um planeta a quilômetros de distância. Você está lá. Sei lá se isso vai ser possível. Pode ser que seja. Até onde eu sei, Deus não pôs freio para o ser humano. Não pôs freio. Tanto que a criatividade está aí, está funcionando às mil maravilhas. Mas como é então que tem esse tal de karma? Por que surgiu essa história de karma? Culpa. Culpa. É uma parte do corpo emocional. Amor, ódio, culpa, medo. É a base da nossa vida. Tá? Nós vivemos porque existem essas energias. Amor, ódio, medo, culpa. Ela é que nos impulsiona para o aprendizado, para chegar aonde nós precisamos chegar. Sermos verdadeiramente deuses e não precisarmos mais vestir esse corpo. E não mais precisarmos viver pelo impulso sexual. E quando eu falo sexual, vamos lá para a psicologia. Sexo é tudo que dá prazer, gente. Sexo não é vucu-vucu, não. Sexo não é deitar com a mulher na cama, não. Sexo é tudo que dá prazer. Você está com fome, você trabalhou feito um danado, vai para casa, vai almoçar em casa. Você está rezando para chegar em casa. A mulher botou o prato de comida, tá, você está comendo com aquele prazer, a carne está ótima, o arroz está fantástico, o ovinho frito está uma delícia. Você está em sexo com prato de comida, porque você está tendo prazer. Está entendendo? Você está suado, o dia está quente, está terrível. Está horrível. Aí você tira a roupa, entra no chuveiro fresquinho e fica lá 1 hora. Depois não paga água, mas fica lá 1 hora. Que delícia tomar um banho. Você está em sexo com a água. Você está debaixo dessa árvore, deitado numa esteira, olhando para cima e divagando. E o tempo passa, até você está feliz da vida deitadinho ali, você está em sexo com a sombra da árvore, com a árvore, com o chão e com você mesmo. Isso é sexo. Fuc é coito. O cachorro faz, o gato faz, o papagaio faz, a arara faz, o pombo faz, todo bicho faz. Crescei e multiplicai. Foi o que ele disse, não foi? Crescei e multiplicai. Você não vai se multiplicar arrancando um pedaço seu e botando ele agora, você vai crescer. Não vai. Só tem um jeito de você se multiplicar. Fuc. Não é? Abriu a cabecinha? Deu para abrir? Deu para perceber a amplitude do tema que eles estão falando? Então, não existe o karma, mas existe o quê? Você pega as suas falhas e diz, eu aqui falhei, eu aqui não completei o que eu tinha me proposto, eu aqui fui venal, então eu vou pegar esses erros, vou montar uma outra vida, vou para outro local onde eu tenho os estímulos necessários para eu me desafiar. Você monta o seu script de sua futura vida. E no seu corpo emocional e no seu corpo egóico, no seu corpo duplo, principalmente no duplo, você vai marcar as doenças que você precisa ter. Exemplo, você foi cruel e cegou muita gente. Você era uma pessoa má, cegou muita gente para se divertir, para ver o coitado se desesperar com a escuridão até o fim da vida. O Dr. Mengele, sei lá, ele vai nascer não porque houve um Deus que puniu. Você vai viver cego uma encarnação inteira para aprender. Não existe isso. Você é seu Deus. Você se determina. A partir de tanto tempo, eu vou sofrer um acidente assim, assim, assim. Esse acidente vai acontecer em tais e tais circunstâncias e eu vou perder a visão. Porque o medo de ficar cego da outra vida vai estar aqui reforçado. E você vai perder a visão.
Mas para que haja aquele desastre, você terá que interagir com outras que vão lhe ajudar, que vão se propor, não, eu vou estar no carro que vai fazer o desastre, que vai te matar. Eu vou ser que eu vou ser punido, mas eu preciso de uma punição assim, assim, assado. Então você engendra a sua vida, engendra os acidentes, engendra as doenças, engendra as provações, engendra as vergonhas, as dificuldades, os terrores. Eu vi muito isso, sabe, dentro da, da sala de psicoterapia. Eu era psicoterapeuta de grupo de família e de casais. E eu vi tanto isso. Eu vi tanto isso das pessoas tentando ocultar, por medo, por covardia, aquilo que ele devia passar, que ele tinha que passar. O que faz o psicólogo? Vai fazer é tirar você daquele medo, daquela covardia que está fazendo você se esconder o tempo todo e fazer você encarar. Ou você encara aquele medo, ou você nunca vai se curar. Gente, então quando você está montando a sua vida, você vai escolher o que você quer melhorar, você vai escolher como você vai melhorar, você vai escolher as provações que você tem que passar para poder melhorar, você vai escolher a época e o país onde essas provações serão mais propícias para você, você vai escolher um grupo familiar que vai lhe ajudar naquelas provações, você vai escolher encarnar em um corpo em uma nova época, e naquela época vai ter novas aprendizagens que você vai evoluir. Isto é transmigração, não reencarnação. Eu espero que eu tenha deixado vocês bem informados, ou pelo menos com um leque enorme de perguntas, de questionamentos. Eu me proponho a responder quantos eu puder, estiver dentro da minha capacidade, dos meus estudos. Eu sou teosofista, sou mestre em teosofia, mas eu sou, além disso, um tremendo curioso. Eu fiz curso de druidismo, eu fiz espiritismo, trabalhei em terreiro de umbanda, vi candomblé, frequentei candomblé, enfim. Eu só não me deixei ser antolhado. Botei antolho. Eu estou nisso e agora eu sou isso. Eu não sou nada. Eu sou Orizval Brito. Eu não sou nem doutor. Eu sou Orizval Brito. Estive doutor em psicologia. Estive chefe de seleção de pessoal em alguma empresa, né, na Embratel. Estive muita coisa, mas eu não sou nada daquilo que eu estive. Não sou e não quero ser. E você também não é e nem deve querer ser. Porque se você se convence que é aqui e agora, lá em cima, quando você chegar, você vai chorar porque olha, eu perdi tanta coisa. Meu Deus, como eu perdi! Eu perdi um esforço gigantesco de 80 anos, 70 anos, 50 anos, 60 anos. Por nada. Por nada. Olha, eu não vou prosseguir, eu acho que meu tempo também está acabando, mas eu vou deixar com vocês uma indicação. Houve uma época em que eu escrevia muito num blog, no WordPress. E muita gente começou a fazer perguntas. Ah, doutor, você pode explicar mais sobre esse tema, reencarnação, por exemplo? O senhor pode explicar um pouco mais sobre o que é o duplo etérico? Como é que funciona o mental? Quando a gente morre, o que acontece do outro lado da vida? Enfim, em função de tantas perguntas, eu comecei a fazer blogs, artigos, posts, como vocês chamam. Para mim, é artigos. Eu comecei a fazer artigos vários, tentando fazer o que eu fiz aqui, resumir. Porque isso que eu abordei com vocês dá um livro assim como esse, que era o título do meu blog, Pensando Bem. Você costuma dizer, mas pensando bem, isso não é bem assim. Você não costuma dizer? Pensando bem, não é? Então, eu escolhi exatamente esta frase para o meu blog. Aí nós pegamos tudo que diz respeito a assuntos que tenham afinidade com isto que eu acabei de falar e juntamos. Tem muita coisa ali, tem coisas da Umbanda que eu satirizei que vocês vão rir. Vocês vão rir. Se vocês comprarem o livro, não é caro,
ele está à disposição na Amazon. Vocês podem comprar também em livrarias, podem pedir, enfim. Mas vocês vão ampliar muito o que eu acabei de dizer. Vocês vão ter um meio de saber mais. Não vão saber tudo, não. Mas vão ampliar mais 10% da capacidade de vocês. E vai ser extremamente bom para vocês. Tá bom? Eu quero agradecer de coração a todos que aqui vieram, a todos que me ouviram, a todos que me assistiram. Além deste livro, gente, eu tenho mais um aqui. Aí vocês vão perguntar assim, sobre vampiro? Aqueles que gostam do tema, oba! Tem um vampiro aí para mim. Aqueles que são antolhados, meu Deus, escreveu sobre o diabo. Não, não escrevi sobre o diabo, escrevi sobre você. Escrevi sobre mim. Escrevi sobre todos nós. Sabe por quê? Ninguém é bom. Ninguém é bom. Mas também ninguém é mal. Nós procuramos viver no tal, a linha do meio. Porque não existe sol se não existir a sombra. Não existe sombra se não existir o sol. Você não pode matar o heróico aqui, de jeito nenhum, porque ele está dentro de você. E através de você, ele ataca outros, você pode acabar com a vida de outra pessoa. Pode sugar a energia daquela pessoa. Mogul é o nome dele. É uma saga. E essa saga tem vários livros. Até agora, pelo que eu estou vendo, ela já vai para uns 10, mais 15, vai estar para uns 15 a 20 livros. Eu já fiz a primeira parte, estou fazendo a segunda, que se passa no Japão, e vou fazer a terceira, que eu inicialmente pretendo que seja na China. Depende de como o vampiro vai se comportar. Alguém aí já fez um livro? Ou já tentou escrever um livro? Você tem uma história na sua cabeça, aí você começa a escrever. E aquela personagem começa a ter vida própria. E de repente ela empaca com você e vai para o lado que você não estava pensando. Ou você segue ela ou você se perde. Quem é romancista para valer sabe do que eu estou falando. A personagem cria vida, você só tem que descrever a ação, porque ela cria vida. E ela bate de frente com você em muitas coisas. Tá? Tanto que o bom romancista, ele não publica o seu livro de imediato. Ele vai dialogar com o seu personagem, porque ela vai querer mostrar o que ela quer dizer. Isso é extremamente interessante. Gente, cada um de nós tem uma riqueza dentro de si que é um negócio fabuloso. Explorem. Tá? Aqui. Quem gosta e quem não gosta, compra e lê. Porque isto faz parte da transmigração da cultura. Aprenda. Tudo que você aprender, você vai aproveitar na sua próxima encarnação. Um abraço do amigo de sempre, Orisval Brito.